Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você, dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lívia Paula, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e neste episódio de 5 de maio de 2025, vou apresentar os principais acontecimentos da última semana no Brasil e no mundo, com foco no que realmente impacta a gestão dos recursos previdenciários. Começamos com um cenário internacional que foi influenciado por uma combinação de dados econômicos relevantes e pelo alívio parcial das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. A guerra tarifária ainda está no radar, mas houve sinalizações positivas. A China analisa uma proposta dos Estados Unidos para iniciar negociações, exigindo, porém, a revisão de práticas consideradas unilaterais. Enquanto isso, autoridades americanas demonstraram otimismo com a possibilidade de avanço no diálogo entre dois países. Do lado dos dados econômicos, o mercado de trabalho americano trouxe sinais mistos, mas, no geral, positivos. O relatório Payroll de abril apontou a criação de 177 mil novas vagas, acima das 138 mil esperadas, e a taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. Esse conjunto indica que o mercado de trabalho segue saudável, o que dá ao Federal Reserve espaço para manter uma postura de cautela. Já o crescimento econômico decepcionou. A primeira leitura do PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre mostrou retração de 0,3%, reflexo principalmente da desaceleração no consumo, que subiu apenas 1,8%, bem abaixo dos 4% observados no último trimestre de 2024. Em contrapartida, a inflação trimestral, medida pelo índice de preços do PIB, acelerou 2,6% para 3,5%. E o PCE de março, indicador de inflação preferido do Fed, ficou estável no mês, tanto no índice cheio quanto no núcleo, mas ainda permanece em 2,6% no acumulado em 12 meses, acima da meta de 2%. Na zona do euro, os dados foram mais animadores. O PMI industrial subiu para 49 pontos em abril, o maior nível em quase 3 anos. PIB cresceu 0,4% no trimestre e 1,2% em base anual, superando as expectativas. A inflação também se manteve sob controle, com o CPI anualizado em 2,2%. No Japão, o Banco Central optou por manter a taxa de juros em 0,5% pela segunda vez consecutiva. A decisão reflete o cenário de incerteza quanto ao impacto das tarifas americanas na economia japonesa. Já na China, os sinais foram de desaceleração. O PMI industrial recuou de 50,5 para 49 pontos, sinalizando contração da atividade. E o que os mercados esperam para os próximos dias? Bom, a próxima semana será dominada por decisões de política monetária. A mais importante delas acontece na quarta-feira, dia 7 de maio, quando o Federal Reserve deve manter os juros inalterados, diante de um cenário de inflação ainda elevada, mas com sinais de desaceleração na atividade econômica. A comunicação de Jerome Powell será acompanhada de perto, especialmente no que se diz respeito ao equilíbrio entre os riscos de inflação e o crescimento. Além disso, os mercados estarão atentos aos discursos dos dirigentes do Fed, incluindo Christopher Waller, conhecido por sua postura mais conservadora, que poderá indicar os rumos da política monetária no segundo semestre. Em resumo, o cenário externo segue marcado por volatilidade e incerteza, mas com viés de maior apetite ao risco, principalmente se o Fed confirmar o tom de equilíbrio. As taxas dos Treasuries devem continuar subindo, as bolsas têm espaço para recuperação moderada e o dólar tende a se valorizar globalmente. No Brasil, os mercados foram guiados principalmente pelas declarações das autoridades do Banco Central e pelos indicadores fiscais e de atividade. O presidente Lula assinou um decreto que impõe maior controle sobre os gastos do orçamento de 2025, sem cortes imediatos, mas com um ritmo mais cauteloso de execução. O texto também condiciona alterações ao novo PAC à aprovação da secretaria responsável.
O destaque econômico ficou por conta do IGPM, que subiu 0,24% em abril, puxando o acumulado em 12 meses para 8,5%. O resultado primário do setor público foi superavitário em 3,6 bilhões no mês, enquanto o CAGED registrou apenas 71 mil novas vagas, muito abaixo das mais de 180 mil esperadas. O Banco Central, por sua vez, reforçou o tom conservador. O diretor Galípolo voltou a afirmar que é apropriada uma nova elevação na taxa Selic na reunião do dia 7 de maio, provavelmente de 50 pontos base. O diretor Diogo Guilhem também chamou atenção para o cenário internacional e destacou a palavra-chave do momento: incerteza. O mercado, portanto, já precifica uma elevação da Selic com a possibilidade de encerramento do ciclo de alta após essa reunião. Isso deve pressionar a curva de juros nos vértices curtos, enquanto os juros médios e longos tendem a recuar, diante da perspectiva de fim do aperto. O dólar, por sua vez, tende a continuar se desvalorizando frente ao real, sustentado pelo fluxo de capital externo e pelo diferencial de juros mais alto. Já o Ibovespa pode seguir pressionado, influenciado pelo cenário externo mais tenso, principalmente por conta dos dados fracos da China. Na agenda da semana, destacamos para a decisão do Copom na quarta-feira, dia 7, produção industrial de março e balança comercial de abril, também na quarta, IGPDI na quinta e IPCA de abril na sexta, que será determinante para confirmar ou não a convergência da inflação rumo à meta. Para os RPPS, o momento exige uma leitura precisa da conjuntura. Com a Selic ainda em alta e inflação persistente, a renda fixa pós-fixada segue como principal âncora das carteiras. O crédito privado CDI também continua em destaque, dada a boa relação risco-retorno. A inclinação na curva indica que há espaço para aproveitar ativos de duration curta e média, enquanto os pré-fixados IPCA+, mais longos ainda exigem cautela. No exterior, o ambiente de juros altos por mais tempo nos Estados Unidos, somado à valorização do dólar geral, sustenta a atratividade de fundos internacionais com proteção cambial, uma estratégia relevante para diversificação e redução do risco local. E aí, ficou interessado nas alternativas que a gente falou aqui? Então, não deixe de agendar uma conversa com a nossa assessoria e ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência em mais um episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos por aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou com seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. 1. Leia o prospecto e o regulamento dos fundos antes de investir. 2. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. 3. Fundos de investimentos não contam com cobertura do FGC, do gestor ou administrador. 4. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de no mínimo 12 meses.